Olá, que bom que você veio hoje. A nossa videoaula número 12 vai falar de função quadrática, que é uma continuação do assunto de funções, que nós vimos até a videoaula passada. Muito bem, o que é uma função polinomial do segundo grau, a chamada função quadrática? Uma função f de R em R, tá? Isso é uma formalidade. É uma função que tu pode pegar qualquer número para compor ela, só isso. Será dita função polinomial do segundo grau ou função quadrática quando for da forma y igual a ax² mais bx mais c. Lembra que y ou f de x, que é o símbolo de função, representa a mesma coisa. Então, tu tem uma função quadrática quando tem o x elevado ao quadrado, diferente da reta, da função afim, a função do primeiro grau, que o x estava elevado ao expoente 1, agora o x está elevado ao expoente 2. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Reta, tu sabe o que é. Parábola é um tipo de curva que a gente ouve falar, até das antenas parabólicas, mas não é intuitivo saber que curva é essa. Então, tem que te apresentar essa curva. Tá? Uma parábola é uma curva onde o conjunto de pontos equidistantes de uma reta e de um ponto chamado foco. De novo, parábola é o conjunto de pontos equidistantes de uma reta e de um ponto chamado foco. Se eu te mostrar aqui essa tela, onde eu mostro essa reta e mostro esse ponto, tá? Então eu tenho os dois elementos, um ponto e uma reta. Agora, se eu traçar uma curva que cada ponto dela tem a mesma distância do ponto azul e da reta mostrada nessa figura, tu tem uma parábola. Vou começar a desenhar alguns pontos para te ver. Esse ponto vermelho que eu tracei aqui tem a mesma distância da reta do que do ponto azul. Até a reta ele tem 1 de distância, até o ponto azul ele tem 1 de distância. Aqui tem outro ponto, ó, que faz parte da parábola, porque a distância do ponto vermelho até o ponto azul é 2 unidades, e a distância do ponto vermelho até o ponto azul, até a reta, são 2 unidades. Então, esse ponto aqui também faz parte da minha curva chamada parábola. Aqui do outro lado tem outro. Tá? 2 unidades de distância até o ponto azul, 2 unidades de distância até a reta. Certo, aqui eu tenho um pedaço da minha curva. Só que aqui em cima deve ter algum ponto que tem a mesma distância do ponto azul e da reta. E ele está aqui, ó. Ó, daqui até aqui, eu estou te dizendo que tem a mesma distância que daqui até aqui. Certo? E tem. Então, tem pontos ao redor desse ponto azul que formam uma curva. Essa curva é chamada de parábola. Do outro lado também tem um ponto. A parábola é simétrica. O que acontece de um lado da curva acontece do outro lado da curva. E a parábola tem esse desenho. Esse é o gráfico da parábola. Nós vamos tratar de função do segundo grau. E o gráfico de uma função do segundo grau sempre vai ter essa característica. Trata-se de uma parábola. Tá? Então, a função y igual a ax² mais bx mais c é uma parábola. Nota que nessa parábola tem uma letra A junto do x². Tem uma letra B junto do x e tem uma letra C. Esse A, esse B e esse C são números. Esses números são chamados de coeficientes. O que cada coeficiente indica na parábola? O A indica concavidade. A concavidade é o formato da curva, da volta da parábola. Aqui eu tenho uma curva virada para cima. Isso indica que o A, o número que está junto do x², é um número maior que 0, ou seja, positivo. Quando o A for positivo, a curva fica virada para cima. Tá? Tem uma boquinha sorrindo aqui. Se o A for negativo, a concavidade fica virada para baixo. Então, a curva da parábola é virada para baixo. Isso é a concavidade. Então, eu botei aqui ó, dois sinais de menos para indicar que a boquinha está triste. Tá? Então, é só para te associar. É isso que acontece. Ó. Quando o A é positivo, a concavidade é virada para cima.
Quando o A é negativo, a concavidade é virada para baixo. Então, isso é o que o A faz. O A é o número que está junto do x ao quadrado. Muito bem. E o B? O B é o número que está junto do x. Tá? O que o B indica? O B indica se a parábola está subindo ou descendo quando ela intercepta, quando ela corta o eixo das ordenadas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, de novo, o B indica se a parábola está subindo ou descendo quando corta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Eu destaquei em vermelho aqui nessas parábolas toda a parte da parábola que corta o eixo Y. Essa parte em vermelha aqui corta o eixo Y. Essa parte em vermelha está subindo ou descendo? Tá subindo. Eu sempre olho da esquerda para a direita, ó, na direção que aponta a seta do eixo X. Essa parábola aqui está subindo, então B é positivo. Aqui, a perna da parábola está descendo, então o B é um número negativo. Nesse terceiro gráfico, a parte da parábola que corta o eixo Y, essa parte vermelha, está subindo. Então, o B é positivo. Quando a parábola sobe, o B é positivo. Quando a parábola desce, a parte que corta o eixo Y. Está só olhando essa parte. Se a parte que corta o eixo Y é a parte que sobe, o B é positivo. Se é a parte que sobe, o B é positivo. Se é a parte que desce, o B é negativo. Se estiver bem no meio, ó, se o eixo Y dividir bem ao meio a parábola, o B não é nem positivo nem negativo. Daí o B vale zero, que é esse exemplo aqui. Tá bom? C. Lembra que a função é ax ao quadrado mais bx mais c. O C é o termo independente. Tá? O C é o número que aparece independentemente do x. Esse número independentemente do x vai sempre mostrar onde o gráfico corta o eixo y. Tá? O C é exatamente onde corta o eixo y. Aqui o C corta o eixo y nesse ponto, que está no lado negativo do eixo y. Portanto, o C é negativo. Aqui o C é um número positivo, porque corta o eixo y para cima do eixo. Então, nesse caso, o C é positivo. E aqui o C é negativo também. Então, o C indica onde a parábola vai cortar exatamente o eixo y. Por exemplo, determine em cada gráfico o sinal dos coeficientes A, B e C. É para dizer se o A, o B e o C são positivos ou negativos. Ou, eventualmente, se for zero. Olha só. Essa concavidade aqui, a boquinha, está virado para cima ou está virado para baixo? Está virado para baixo. Então, o A é um número negativo. Qual perna da parábola está cortando o eixo y? A perna que corta o eixo y é a perna que desce. Portanto, B é negativo também. E o C é exatamente onde corta o eixo y. Corta o eixo y aqui, ó, bem aqui, no lado negativo. Portanto, o C é um número negativo. Nessa outra parábola, a concavidade, a volta da parábola está virada para cima. Ó. Então, o A é um número positivo. A perna que corta o eixo Y é a perna que desce. Portanto, o B é um número negativo. E corta o eixo Y exatamente aqui. Bem aqui. Isso indica que o C é um número positivo, porque esse pedaço aqui, esse corte, está acima do eixo. Tá? Então, o C é um número positivo. É isso que era para fazer nessa questão. Analisar o sinal de cada coeficiente. Dizer se é positivo ou negativo, ou eventualmente se vale zero. Muito bem. A gente já falou de raízes. Raiz é o valor do x onde a função vale zero. Traduzindo, quando eu substituo o y por zero e determino o x, eu estou descobrindo a raiz. Bom, a função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu igualar a zero, eu vou determinar as raízes. Bom,
Essa expressão aqui é uma expressão do segundo grau. Tu já viu ela no ensino fundamental, provavelmente. A gente resolve uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara está mostrada aí para ti. Tem gente que viu a fórmula de Bhaskara com esse triângulo dentro da raiz quadrada. Esse triângulo chama-se discriminante. Escrever b ao quadrado menos 4ac dentro da raiz, ou escrever o delta dentro da raiz é a mesma coisa, porque o delta é justamente b elevado ao quadrado menos 4ac. Tá? Esse é o delta. Quando eu resolvo uma equação do segundo grau, podem acontecer três coisas. Dentro da raiz quadrada pode dar um número positivo. E nesse caso, se eu fizer o gráfico vai cortar o eixo x em dois lugares. Se dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara o delta for positivo, tem duas raízes reais e diferentes. Ó, corta duas vezes o eixo x. Se dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara der zero, o gráfico não corta o eixo x, ele encosta no eixo x, ele não ultrapassa o eixo x. Então, aqui está o modelo de gráfico ou desse jeito aqui, dependendo do A, que indica que a função tem duas raízes iguais, tá? Ou, se tu preferir, uma raiz única. Só um valor de x onde encosta. E se por acaso der um número negativo dentro da raiz quadrada da fórmula de Bhaskara, a gente dizia assim no ensino fundamental: não dá para fazer a conta. Não dá para fazer a conta porque não existe resultado de raiz quadrada de número negativo. Isso vai indicar que a função não corta o eixo x. Ela não encosta no eixo x. Tá? São as três possibilidades no cálculo das raízes. O ponto mais importante da parábola chama-se vértice. O vértice é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da parábola. Se a parábola tiver concavidade virada para cima, o vértice é o ponto mais baixo. Se a parábola tiver virada para baixo, tiver concavidade virada para baixo, como é o segundo exemplo aqui, o vértice vai ficar no ponto mais alto da parábola. Como é que eu calculo o vértice? O vértice é um ponto. Ele fica bem em cima do eixo de simetria. Ou seja, a perna, o que acontece do lado esquerdo e do lado direito, essas pernas são iguais. Se tu fizesse um exercício assim, ó, desenhar isso aí numa folha de caderno e dobrar a folha de caderno bem em cima do eixo de simetria, uma perna da parábola ficaria exatamente em cima da outra perna da parábola. Tá? É isso que significa simetria. Bom, se é simétrico e eu estou te mostrando as raízes, ó, 1 e 5, então bem a metade da distância é o x do vértice. Então, o vértice é um ponto. Sendo o vértice um ponto da parábola, suas coordenadas serão x do vértice e y do vértice, porque todo ponto tem dois números associados, um x e um y. O x vai ser chamado x do vértice e o y vai ser chamado yv, y do vértice. Para calcular o x do vértice é só somar as raízes e dividir por 2. A gente diz que é a média das raízes. 1 mais 5 dividido por 2 é 3. Então eu sei que o x do vértice é 3. Ou seja, para calcular o x do vértice eu faço a média das raízes que eu encontro na fórmula de Bhaskara. Tem um outro jeito de calcular o x do vértice mais prático, que é através do uso de uma fórmula. Eu vou te mostrar como é que eu descubro a fórmula, tá? Porque olha só, se tu sabe que calculando a média das raízes eu descubro o x do vértice, uma raiz na fórmula de Bhaskara eu descubro quando eu uso o sinal de mais aqui. E a outra raiz da fórmula de Bhaskara eu descubro quando eu uso o sinal de menos. Se eu somar essa parte de cima aqui, esse mais delta vai morrer com esse menos delta. E o resultado vai ficar menos b somado com menos b. Menos b somado com menos b. O denominador é o mesmo, é 2a. Tá? Esse denominador aqui é 2a. Tudo dividido por 2. Muito bem. Se eu somo menos b com menos b, dá menos 2b. Lembra que numa fração onde o denominador é o mesmo, tu conserva o denominador e soma os numeradores. Menos 2b é a soma de menos b com menos b, dividido por 2a.
Esse 2 aqui e esse 2 aqui tu consegue simplificar. Então vai cortar esse 2 com esse 2. Fica menos b sobre a, que é a parte de cima, dividido por 2. Ora, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Tá? Dividir por 2 ou multiplicar por 1/2 é a mesma coisa. Agora eu vou fazer menos b multiplicado por 1 e a vezes 2. Menos b multiplicado por 1 é menos b, a vezes 2 é 2a. Portanto, o x do vértice pode ser determinado por uma fórmula. E essa fórmula é menos b dividido pelo dobro do a. Ou tu faz pela média das raízes, ou tu usa a fórmula. E eu falei que o vértice é um ponto, e sendo um ponto tem duas coordenadas, o x do vértice e o y do vértice. O jeito mais fácil de descobrir o y do vértice é pegar o resultado de x que tu determinou e substituir na lei da função no x da função. Daí tu vai descobrir um y, esse y é o y do vértice. A gente vai fazer isso num exemplo. Se tu quiser usar a fórmula, tu poderia fazer menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? O delta eu mostrei anteriormente, eu estou te lembrando agora. Então, o vértice, sendo um ponto, tem duas coordenadas. O x, que é menos b sobre 2a, e o y, que é menos delta sobre 4a. Isso é o vértice da parábola, que pode ser determinado por fórmula do x do vértice e do y do vértice. Exemplo. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determine as coordenadas do vértice, as raízes, o domínio e faça o gráfico. Muito bem. As coordenadas do vértice. Nessa função aqui, eu tenho que o a é um número que vem junto do x ao quadrado. Aqui está aqui na frente, não aparece, ó, então é 1. O b é um número que vem junto do x, é menos 4. E o c é o termo independente, é 3. Pede para determinar as raízes. Pede para determinar o vértice. Para determinar o vértice, eu vou usar a fórmula para calcular o x. Menos b dividido pelo dobro do a. O b vale menos 4. Então vai ficar menos, que é da fórmula, o b, que é menos 4. Dividido pelo dobro do a, e o a vale 1. Vai ficar em cima 4 e embaixo 2. 4 dividido por 2 é 2. Descobri o x do vértice. Falta descobrir o y do vértice. Lembra que se eu quiser usar a fórmula do y do vértice, eu preciso de menos delta sobre 4a. Então eu tenho que descobrir o delta. O delta, na fórmula de Bhaskara, é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 3, que são os valores de a e c. Menos 4 ao quadrado é 16. 16 menos 12 dá 4. Então, o delta é 4. E a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou seja, menos 4 sobre 4, cujo resultado é menos 1. Portanto, o vértice tem um x, que é 2, e um y, que é menos 1. Primeira resposta já foi dada. O vértice. As raízes. Para calcular as raízes, eu uso a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara pode ser usada com o delta aqui dentro, porque eu já descobri o delta aqui no cálculo do vértice. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido pelo dobro do a. O menos b vai dar menos ou menos 4, e o delta é 4, como eu tinha descoberto já. Raiz de 4 é 2, menos na frente do menos 4 vai dar 4. Então, a fórmula de Bhaskara vai ficar 4 mais ou menos 2 sobre 2. Eu tenho que fazer dois cálculos agora. 4 menos 2, 2 dividido por 2, que dá 1, é a primeira raiz. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3, que é a segunda raiz. Então, as minhas raízes são 1 e 3. Vértice já foi, raízes eu descobri. Falta descobrir fazer o gráfico. Então, aí eu tenho a função. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3.
Para fazer o gráfico, eu tenho a minha malha quadriculada. Eu vou anotar aqui nessa malha, primeiro, o vértice. O vértice, no slide anterior, era 2 e menos 1. Então, eu marquei 2 para o x, menos 1 para o y. Anotei. Depois, as raízes tinham dado 1 e 3. 1 e 3. Raiz é onde corta o eixo x. O termo independente é 3. Ou seja, vai cortar o eixo y na altura 3. Vai cortar aqui, ó. Certo? Mas para determinar esse 3, se tu não lembrar de olhar direto na função, tu pode fazer uma tabela. Aqui o x vale 3, aqui o x vale 2, aqui o x vale 1. Em cima do eixo y, o x vai valer 0. Se eu trocar o 0 aqui no x e fizer o cálculo, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3, que dá 3. Depois, marco o ponto no gráfico. Em seguida, eu posso pegar o x valendo 4, porque é um número que eu não sei o resultado da função. Tá? Pela simetria, vai dar a mesma altura, vai dar 3. Mas olha só, peguei o 4 e vou fazer 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4 também é 16. 16 menos 16 é 0. 0 mais 3 é 3. O gráfico vai ter o ponto aqui. Se eu unir esses pontos agora, eu tenho o traçado do meu gráfico, e esse traçado representa uma parábola. Certo? Então, era para fazer o gráfico, descobrir raízes e o vértice. Eu fiz o que foi pedido. E falava em domínio. Eu nem vou dar muito destaque para o domínio. O domínio são os valores de x. Pode perceber que não tem x no denominador. Não tem x dentro da raiz quadrada. Então, o domínio são os reais. Tá? Nem vou dar destaque para isso. Certo? Segundo exemplo, dados os gráficos abaixo, determine o sinal do A, do B e do C. Ou seja, aqueles coeficientes que dependem da concavidade, etc. No primeiro gráfico, a concavidade é virada para baixo. Então, A é negativo. Qual perna que corta o eixo Y? A perna que corta o eixo Y é a perna que sobe. Sempre tem que olhar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita é a perna que sobe. O B, portanto, é positivo. Tá? Concavidade virada para baixo, o A é negativo. A perna que sobe faz o B ser positivo. E o C é exatamente onde corta o eixo Y. Exatamente onde corta o eixo Y é aqui. O C, então, é 0. Que é exatamente onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Abaixo do eixo. A altura negativa, portanto, o C é negativo. Segundo gráfico. Concavidade virada para cima. Tá? A boca está feliz, alegre, sorrindo. Então, o A é positivo. O A é a concavidade. Para cima é positivo. A perna que corta o eixo Y é a perna que desce. Ó. Então, o B é um número negativo. E o C é exatamente onde corta o eixo Y. Bem exatamente em cima do corte do gráfico com o eixo Y. Esse ponto aqui vale 0. Portanto, o C não é nem positivo nem negativo. O C vale 0 mesmo. E o último gráfico, a concavidade é virada para baixo, ou seja, a volta é virada para baixo. Ó, tá virado para baixo, o A é negativo. A perna que corta o eixo Y é a perna que desce. O B é negativo. E o C é exatamente onde corta o eixo Y. Exatamente onde corta o eixo Y é aqui. Esse ponto aqui está acima do eixo. Então, o C é um número positivo. Marquei. Respondido a questão 2. Mais um exemplo. Esse é o último da videoaula, senão ela fica muito grande, muito longa. E esse aqui é o mais importante, porque está associado a um contexto, a um problema. Então diz assim, ó, uma empresa tem seu lucro dado pela seguinte lei. L, que é a inicial de lucro, tem o X entre parênteses, para dizer que do outro lado do igual vai aparecer o X, só para isso. Não está multiplicando, não é. A gente lê assim, ó, L de X. O lucro que depende do X.
Então, a lei é L é igual a menos 0,2x ao quadrado mais 6x menos 2. Essa é a lei. O que o x representa? O número de produtos comercializados. E ele é dado em centenas. Se tu trocar o x por 3, significa 3 centenas de produtos comercializados. E L é o lucro, em milhares de reais. Se tu encontrar L igual a 4, significa 4.000 reais. Tá? Milhares é 1.000, 4.000 reais. Então, a pergunta é, qual o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo e qual é esse lucro máximo? Muito bem. Para fazer esse tipo de questão, eu vou insistir muito contigo, porque é a questão mais importante dessa videoaula. Mesmo que eu vou fazer a segunda videoaula desse assunto, para não ficar muito extensa, com mais exemplos, esse exemplo aqui é o mais importante, porque ele associa o vértice a um contexto lógico, a um contexto útil. Se eu fizer o esboço do gráfico, a concavidade vai ser virada para baixo, porque o A é negativo. Corta o eixo Y subindo, porque o B é 6, é positivo. E corta no menos 2. Então, o gráfico vai ter esse formato aqui. Concavidade virada para baixo, porque o A é negativo. Corta o eixo Y subindo, porque o B é positivo. E corta aqui no menos 2, no lado negativo. Muito bem, esse é o formato do gráfico. É importante que tu faça ele, ele vai ser uma ferramenta muito útil. Não considere que estou dificultando a questão, é só usar fórmula. Não vamos só usar a fórmula. Tem que entender a questão para saber qual fórmula usar, se for o caso. Então o gráfico é desse tipo. Perceba que o gráfico cresce até um determinado valor. Esse valor mais alto aqui, adivinha, é o lucro máximo que essa empresa vai ter. Então, aqui tem um ponto, aqui é o ponto mais alto, está associado ao lucro maior, o lucro máximo. E aqui no eixo X, tem um valor que tu desconhece. Esse valor é o X do vértice. Esse X do vértice está associado a esse ponto, e esse ponto produz um Y do vértice, uma altura, que é o lucro máximo, como eu já chamei a atenção. Como é que tu descobre o x do vértice? É pela média das raízes. Mas tu não tem as raízes. Fazer Bhaskara aqui é muito demorado. Chato mesmo. Então eu vou usar a fórmula. O x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é 6. Então vai ficar menos 6, o menos é da fórmula, dividido pelo dobro do a. 2 vezes o a. E o a é menos 0,2. Vai ficar menos 6 em cima, menos 0,4 embaixo. Menos dividido por menos é mais. Se eu pegar a calculadora e fizer essa divisão, 6 dividido por 0,4 vai dar 15. O que esse 15 indica? X do vértice 15. O que ele indica? X indica o número de produtos comercializados em centenas. Então, qual o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo? 15 centenas. 15 centenas significa que tu vai pegar o 15 e multiplicar por 100. Se tu pegar 15 e multiplicar por 100, tu vai encontrar 1.500. Então, a resposta da letra A é: qual o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo? Resposta: 1.500 produtos. Ok? Tá? Então, é o x do vértice. Volta, revisa essa questão, porque essa questão é muito importante. É a questão mais importante desse assunto que a gente vai investigar agora, que é a função do segundo grau. Disparado. E qual é o lucro máximo? O lucro máximo é o y do vértice. Tá? Porque a parte mais alta do gráfico é o y do vértice, o lucro máximo. Para descobrir o lucro máximo, o y do vértice, tem uma fórmula. Eu sei que tem a fórmula, eu já te apresentei. E eu particularmente não gosto daquela fórmula, porque ela é difícil de lembrar. Menos delta dividido por 4a. Daí tem que calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Está complicado demais, mas quem gosta, não se importa, pode usar. Vai descobrir o resultado. Eu vou te apresentar um outro jeito. Se tu tem o x e quer descobrir o y, o lucro, tu vai trocar o x por 15.
Então, o lucro máximo vai ser obtido fazendo essa expressão aqui, trocando x por 15. Vai ficar essa expressão. Vai trocar o x por 15. Vai ficar, então, menos 0,2 vezes 15 ao quadrado. Mais 6 vezes 15. Tá entendendo? No lugar do x eu coloco 15. No lugar do x eu coloco 15. Diminuído de 2. Se eu fizer esse cálculo aí, vai dar 43. Pode pegar a calculadora e testar. Esse 43 é justamente o lucro máximo, que é a pergunta da questão B. Qual o lucro máximo dessa empresa, tá? Nesse tempo? O resultado é 43. Então, a resposta é 43 mil reais. Certo? Então, sempre que falar em lucro máximo, valor máximo, ou até mínimo, valor mínimo, sempre está associado ao vértice. Tem que calcular o x do vértice e, dependendo da pergunta, tem que calcular o y do vértice. Se pedir a altura, o lucro máximo é o y. Se pedir a quantidade de mercadorias, aí é o x, que foram usados para responder essa questão. Certo! Não queria que tivesse ficado longa, eu só selecionei 3 exemplos, tu percebe que foram só 3 exemplos, mas demorou um pouco mais do que eu gostaria. Na próxima videoaula eu faço mais exemplos. Aqui vai te dar uma base boa para te fazer as listas de exercício. Tá bom? Obrigado pela companhia, nos vemos por aí. Bons estudos. Até mais!